Olá, muito boa noite. Está começando o programa Conexão Tarobá deste sábado e nós vamos falar sobre um assunto muito importante que atinge todos nós, direto ou indiretamente, motoristas ou não. Nós vamos falar do fluxo de veículos que aumenta muito, já aumentou, né? Nesse mês e aumentará mais ainda agora, perto do Natal. E nós temos que seguir orientações das autoridades de trânsito. Por isso que eu convidei para participar do programa a chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Londrina, que cuida aqui das rodovias da nossa região, Franciele Ursi, que vai falar sobre vários assuntos importantes hoje aqui no programa. Franciele, boa noite. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Olá, boa noite. O prazer é meu de estar aqui. Franciele, estamos naquele momento, né, difícil, em que muitas famílias vão, às vezes, curtir as férias e não voltam. Né? Famílias inteiras, e vocês vivem isso todos os dias nas rodovias do Paraná, nas rodovias do Brasil de uma forma geral. Qual é o esquema de trabalho que vocês montam para minimizar esses impactos nessa época? O nosso objetivo é justamente para que isso não aconteça. O nosso objetivo é fazer com que as pessoas vão viajar, que aproveitem, principalmente agora, né, nesse tempo festivo, onde nós temos as datas comemorativas, aumento do fluxo, então as pessoas vão aproveitar, viajar, curtir praia e que retornem com segurança. Então, nesses momentos, especificamente, a gente aumenta o nosso trabalho, aumenta as nossas fiscalizações, nossas operações. Perfeito. Isso é no Brasil inteiro. Né? No Brasil todo. A gente tem a Operação Rodovida, que é uma operação nacional. Essa já começou? Já começou. Uma operação nacional que finaliza só no Carnaval. No tempo onde as pessoas têm mais férias, as crianças não estudam, é a época que a gente mais trabalha, né? Que bom que a gente consegue ainda fiscalizar, fazer as operações para prevenir os acidentes de trânsito. E as fiscalizações, elas são diárias? Como é que funcionam os turnos aí de equipes trabalhando nas rodovias? Sim, fiscalização diária. A gente tem as equipes, que são as equipes operacionais, que trabalham num sistema de plantão, de revezamento 24 horas. E a gente tem as equipes extras, que elas são escaladas de acordo com a necessidade. Então, a gente faz um planejamento de acordo com o índice de acidentalidade dentro aqui da nossa circunscrição. Exato. A gente analisa onde é o local onde a probabilidade aumenta de acidente de trânsito e a gente intensifica as fiscalizações ali. E aí você já respondeu uma pergunta importante que o telespectador está fazendo. Por que que eles escolhem determinados pontos? Fica escondidinho, a gente às vezes escuta falar isso, né? Por que que eles ficam escondidinhos? Não, são pontos onde há grande índice, altos índices de acidentes. E lógico, né, Franciele? Um pouco mais para lá ou um pouco mais para cá, às vezes você não consegue ficar exatamente no local, porque tem uma curva fechada, não tem espaço para o policial trabalhar, então tem um ajustezinho ali. E às vezes também não é seguro para o policial, né? É engraçado, às vezes as pessoas passam por alguma região, por algum local e falam, nossa, mas por que a velocidade ali era 100 Isso. e aqui é 60? Alguma explicação tem, gente. Muito provavelmente ali tem um fluxo de pedestre, tem regiões, cidades próximas, acesso de veículos, saída da rodovia. Então, sempre tem uma explicação. Existe uma engenharia que faz esse estudo, o engenheiro de tráfego analisa, verifica o porquê daquela velocidade, o porquê de fechar o acesso. Sempre tem uma explicação. Certo. Qual é a principal causa de acidentes nas rodovias? Hoje a gente tem o principal motivo, a velocidade incompatível. Porque ela desencadeia muitos outros tipos de cometimentos de infrações. Então, a gente tem o excesso de velocidade, e aí eu coloco a velocidade incompatível, né, como o nome correto, que às vezes a pessoa, para fazer uma ultrapassagem, aumenta a velocidade. Às vezes, para chegar mais rápido no destino, prefere aumentar a velocidade. E essa é, infelizmente, a principal causa. E essas causas estão relacionadas ao motorista necessariamente? Sim, sim. A gente verifica que, na maior parte dos acidentes, quem é o principal causador é o motorista, não é o veículo, não é a rodovia. Se ele conseguisse colocar em prática tudo que aprende lá quando a gente tira CNH, sim, as normas de circulação em conduta, que a gente estuda o Código de Trânsito Brasileiro, se fossem seguidas aquelas normas de circulação em conduta, muitos dos acidentes nós conseguiríamos hoje não ter. Perfeito. E as
a natureza da viagem, vamos falar assim, né? Nós temos nessa época do ano um misto, né, Franciele? Aquelas pessoas que vão para casa de parentes próximos, cidades próximas, localidades próximas, chácaras, né, de fim de semana. Nós temos um misto aí. Para os dois casos, vocês têm atenções iguais ou são trabalhos diferentes, operações diferentes, ou é tudo igual? O trabalho é diferente, né? O planejamento é diferente também e a execução, muitas das vezes, é vista como igual para a população, mas não é. Então, a gente tem aqui na nossa região BR-369, BR-376, BR-153. A BR-369, que passa por Londrina, que vai até Ourinhos, divisa com São Paulo, ela passa por cidades pequenas. Então, a gente tem ali o trajeto das pessoas entre as cidades, tem o trajeto das pessoas que saem de Londrina e vão para essas cidades e pessoas que vêm de lá também, né? Então, tem essas viagens menores. E tem também, né, as viagens maiores, que as pessoas vão ficar dias fora, né? Porque ali a gente tem a 369, essa mesma BR que eu falei, também é sentido litoral paulista. Exato. Né? Porque é o trânsito ali, o tráfego para quem vai para São Paulo. E a gente tem a 376, que é o sentido litoral do Paraná e Santa Catarina. Dentro do trecho da 369 que vocês atendem, que vocês são responsáveis, qual é o ponto mais crítico que dá acidente mais grave? Olha, a gente tem a região de Bandeirantes, a gente tem a região de Andirá e Cambará. Infelizmente, não deveria, né? Se a gente for pensar ali que a velocidade empregada ali deveria ser uma velocidade baixa. Mas, infelizmente, a gente ainda tem acidentes gravíssimos nessas regiões. Ali é por algum motivo, por exemplo, rodovia simples, irresponsabilidade mesmo, ou os dois fatores aí conjugados? A gente tem muito dos trechos da BR-369 ali, a gente não tem a duplicação ainda. O que torna um pouco mais difícil para o condutor, né? E aí a gente tem as ultrapassagens que, infelizmente, são realizadas às vezes em locais não permitidos e às vezes em locais permitidos, mas de forma indevida. Sim. Né? E com isso a gente tem consequências gravíssimas. A gente teve recentemente pessoas perdendo a vida, acidentes que a gente verifica com uma ambulância, onde uma gestante perdeu a vida. Então, as pessoas precisam se conscientizar que o trânsito realmente, se não feito de forma segura, ele mata. Pontos de intersecção também são registros, são pontos de incidência de acidentes? Esses trevos... Trevos em nível, né? Porque quando você tem um viaduto, o índice de acidentes é bem menor. Mas passagem no mesmo nível ali também acontece muito acidente? Passagem do mesmo nível, sim. A gente tem as colisões transversais que a gente fala, né? Então, muitas vezes, eu acho que dá tempo e não dá. E ali, sempre onde tem uma interseção em nível, há uma redução da velocidade e, por muitas vezes, não respeitada pelo condutor. Outra coisa, Franciele, vocês têm observado acidentes por causa de uso de celular? Fica difícil esse registro. É claro que o policial, já sabendo da situação e com a expertise que ele tem de tantos acionamentos, de tantos atendimentos, ele sabe qual é a causa, mas hoje é muito complicado a gente conseguir afirmar, porque não existe registro ainda, é muito difícil de você registrar e comprovar que foi realmente essa causa. E o motorista, normalmente, ele omite essa informação porque estaria assumindo aí um erro, né? Mas o pessoal que vê a gente agora sabe que, infelizmente, quando a gente para no semáforo, a gente olha para o lado, tem muitos condutores utilizando o celular. Motociclistas, né? Usando o celular. Usando o celular e o veículo em movimento. Não é parado, não. Em movimento. Os acidentes fatais nas rodovias da tua jurisdição são mais com pedestres, motociclistas ou motoristas mesmo? Diversos. A gente tem... Por exemplo, na BR-376, na Serra do Cadeado, a gente tem veículos de grande porte. Caminhões, carretas. Exatamente. Então, a gente tem tombamentos em que geram acidentes gravíssimos, tem as colisões frontais, né? Ali em trechos que ainda não são duplicados, que a gente tem ainda uma parte que ainda não foi duplicado, foi concedido recentemente, ainda está em processo de melhoria a rodovia, né? Então, ainda a gente tem essas colisões frontais que são gravíssimas, não só com os veículos de grande porte, mas aí a gente tem também com os veículos de passeio, né? Os automóveis.
automóveis. Já teve algum acidente com ônibus, onde houve várias vítimas aqui recentemente, não? Recentemente não, mas graças a Deus não. A gente teve um acidente grave em Bandeirantes, que foi um ônibus que caiu na ribanceira. Ah, exato. Aquele lá perto do Morro dos Anjos? Exatamente, isso. Tá certo. Franciele, e com relação à fiscalização, né? Vocês trabalham com radares, né? Esses radares são móveis, né? É o portátil. É o portátil, né? Isso. Que o policial manuseia ali. Isso. E também com o etilômetro, ou o bafômetro, mais popularmente conhecido. Como é que são feitas a utilização desses equipamentos? O equipamento do radar é uma fiscalização sem abordagem. Então, o policial ele fica registrando a velocidade, registra a foto e depois chega para o condutor se ele passou ali acima, 20%, 50%, enfim. As fiscalizações com o bafômetro são fiscalizações, muitas vezes, são específicas para o combate à condução sob efeito de álcool, ou num determinado local onde a gente está fiscalizando, normalmente imprudências no trânsito, e a gente sugere para o condutor fazer o teste do bafômetro, para confirmar mesmo se ele não está sob efeito de álcool. E ali qualquer miligrama já acusa o bafômetro. Nós temos duas formas de serem aferidos, então, o índice de álcool, né? Nós temos o teste passivo, onde ele não dá a quantidade, e esse eu não preciso de autorização. Se eu colocar perto e pedir para o condutor simplesmente falar o nome dele, o aparelho já detecta se tem a presença de álcool ou não. A outra forma é o teste ativo, e aí eu preciso de autorização, eu pergunto se ele quer, né, realizar o teste, e aí com o bucal ele precisa soprar por um determinado tempo, e aí vai quantificar. E de acordo com essa quantidade, a gente verifica se é só uma infração ou se é crime de trânsito. E se ele se recusar? Se ele recusar, a penalização é igual como se ele tivesse sob efeito de álcool, porque a infração é se recusar a submeter ao teste. Então, é uma infração gravíssima, suspensão do direito de dirigir, um valor considerado alto, que ele precisa pagar dessa infração, e o veículo é retido até a apresentação de um condutor em condições. Em que situação ele pode ser preso em flagrante por estar alcoolizado ali, nitidamente, né, com odor, exalando aquele cheiro, olhos vermelhos, aquelas características cambaleando e tal? Que condição que o policial pode autuar ele ali em flagrante e chamar uma autoridade da Polícia Civil, um delegado, alguma coisa assim? Se ele apresenta sinais clínicos visíveis, uns 3 sinais, por exemplo, que seria o odor etílico, andar cambaleante, e a gente faz uma análise, com esses sinais eu já posso encaminhá-lo para a Delegacia da Polícia Civil. Se ele soprar o etilômetro e der acima de 0,33, já é configurado o crime de trânsito também. Embriaguez sob direção, sob efeito de álcool. E aí a gente já encaminha para a Delegacia da Polícia Civil também em flagrante. Perfeito. E se ele tiver sob efeito de drogas, de entorpecentes, cocaína, dá para detectar também? É passível desse mesmo procedimento da PRF? O encaminhamento, sim. O procedimento já é diferente. Perfeito. Porque daí ele precisa passar por uma... A Polícia Civil é quem faz a Polícia Científica. Fazer uma perícia. Exato, uma coisa mais apurada, né? Até um exame, né, de sangue. Exame clínico. Exame clínico. Outra coisa, só para a gente encerrar esse bloco, que o pessoal já está me apurando aqui. Quando ele resiste, não, eu não vou ser encaminhado, porque o bêbado é aquela coisa, né? Ele acha que ele está certo. Ele não quer ser encaminhado, principalmente se ele se envolver num acidente, né, Franciele? Sim. Vocês conduzem à força, ao gemo e tudo mais? Ou como é que fica? Você chama a polícia militar? Como é que funciona isso? Não, a gente encaminha, é um crime, né? Não tem que querer. A lei, ela é para todos. A polícia está para garantir que a lei seja executada. Então, se ele infringiu a lei, se é um crime, há um encaminhamento. E tem alguns que querem investir para cima da polícia, quer tentar resistir à prisão? Sempre tem. Né? Mas a gente vê aí nas evidências que não adianta. É bom seguir as regras para não chegarmos nesse ponto, porque se chegar, a gente vai agir. Perfeito. Daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos falar mais sobre essas fiscalizações e também outros crimes que não estão necessariamente relacionados ao trânsito. Vou abordar com a Franciele aqui no nosso Conexão Tarobá. Intervalo é bem rápido, a gente já volta.
Conexão Tarobá está de volta, estamos também aí nas nossas plataformas, você pode mandar perguntas ali também, se não der tempo da gente responder durante o programa, a gente responde depois. Estou conversando com a Franciele Ursi, ela é chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal aqui em Londrina. Franciele, a Polícia Rodoviária Federal também faz muita apreensão de drogas, medicamentos irregulares, contrabando, não é? A maioria dessas apreensões é por denúncia anônima, é aleatório. Como que vocês descobrem, né, ou desconfiam que um caminhão está carregado, um caminhão carregado de soja, por exemplo, como já aconteceu, está com tabletes de maconha escondidos. Carros que estão acima de qualquer suspeita estão com pacotes também de entorpecentes escondidos em fundos falsos, né, como a gente chama. Como é que funciona isso daí? Olha, hoje a gente tem um número baixíssimo de denúncias. A maioria das apreensões, das nossas apreensões, são por análise. A gente tem o pessoal que fica fazendo essa análise e, sim, a expertise do policial, que em ronda e fiscalização diária, de tanto ele ver aquilo, de tanto ele trabalhar, ele vê aquilo e ele já sabe que ali tem algo diferente. Então, hoje, a denúncia aqui eu deixo até aberto para que, caso alguém veja, não só de crime, mas até de infrações de trânsito, que denunciem, que façam contato com a PRF, porque isso aumenta muito a efetividade do nosso trabalho. E por meio de qual canal ele pode fazer isso? Ligações, a gente tem o 191, né? 191? Isso. A gente tem também Instagram, tem o WhatsApp, hoje que tem o canal, né? Perfeito. O WhatsApp é o mesmo? É o 191 ou tem algum específico ou não? Não, tem um específico. Tá. Então tá bom. Outra coisa, quando é feita essa apreensão, qual é o encaminhamento dado pelos policiais? Eles prendem o sujeito, eles levam a mercadoria apreendida, o que acontece? Sim, tudo depende do crime, né? Então, se for um crime de contrabando, de repente a gente tem que levar para a Polícia Civil ou para a Polícia Federal, porque depende de onde veio, né, esse produto de crime, aí para o órgão específico que vai fazer a investigação depois, e a própria mercadoria. Se for um descaminho, a gente tem que encaminhar para a Receita Federal, porque precisa do desembaraço ali das tratativas fiscais. E aí hoje a gente tem recente um crime que vem numa crescente, infelizmente, que é esses medicamentos falsificados, medicamentos que estão vindo de forma ilegal para o Brasil para consumo. Canetas, emagrecedores. Exato, infelizmente são trazidos de forma irregular, o transporte não é adequado e infelizmente as pessoas ainda consomem. E pasmem, mas assim, a gente tem como destino final muitos desses produtos à região de Londrina. Ah, é? Exatamente. E vem de onde isso? A maioria vem de onde? Vem do Paraguai, né? Porque aqui é a rota, né? Então, o pessoal que sai do Paraguai passa por aqui. Então, a gente tem o destino final aqui, mas também tem para os grandes centros. E aqui, a nossa BR-369, que vai sentido São Paulo, é o trajeto mais fácil em sentido de velocidade, né, e de condições de via. Então, aqui ainda é a rota do tráfico, do crime. Infelizmente, a gente vem nesse combate. E interessante, né, Franciele, que quando vocês prendem um traficante ou um contrabandista aí, muitas vezes ele fala que ele não sabia o que tinha a carga, ele só sabia para onde que ele estava levando e quanto que ele estava recebendo, né? O valor considerado alto. Sim. Né? Que normalmente você ganhar mais de R$1.000 simplesmente para pegar um carro daqui e levar para Maringá, por exemplo, né? A gente tem que saber o porquê. Porque eu peguei esse carro, o que tem nesse carro, né? E essa é a alegação. Não, eu não sabia o que tinha aí. E quando a gente descobre o que tem, eu não sabia que era isso e não sabia também que estava aí. É sempre essa justificativa. E aí vocês encaminham para o delegado? Aí é com o delegado, porque a prisão é em flagrante, pelo crime ou de tráfico ou de contrabando, enfim, e aí o delegado é que vai fazer as tratativas. Outra coisa, quando o criminoso foge, já tivemos aqui, divulgamos aqui na Tarobá inúmeras vezes, perseguições, né? A gente chama de, como é que você chama? Acompanhamento tático, né? Para a gente aqui na linguagem popular, uma perseguição. Mas
tem câmera dentro da viatura, né? Muitas vezes isso é filmado. E aí o maluco ali, ele sai cortando o trânsito, fazendo ultrapassagem, andando na contramão, entra em cidade, a polícia vai atrás. E muitas vezes ele acaba até batendo o veículo, abandonando o veículo, né? Você já se deparou com uma situação dessas alguma vez? Infelizmente. É mais um crime, né? Que é... Fugir. Exatamente. E aí, ele não coloca só a vida dele em risco, ele coloca a vida das outras pessoas em risco, dos outros condutores, dos outros motoristas e dos outros pedestres. Eu, infelizmente, já estive numa ocorrência em que faleceu o passageiro de uma moto. Que não tinha nada a ver com o negócio. Nada a ver, uma colisão transversal em que eu estava acompanhando um veículo que estava carregado de droga, um menor. Nossa, que ele rodovia com que 17 aqui, perto da Cacique. Na 369. Na 369, BR-369. E aí, empreendendo fuga, ele acabou colidindo com uma motocicleta, onde o passageiro veio a óbito no local. O passageiro da moto. Exatamente. E com eles não acontece nada, né? Pois é, tem os crimes, né, que são, a gente conduz. Não, nenhum ferimento. Com esse aí não aconteceu nada. Pois é, foi encaminhado, foi hospitalizado, mas logo saiu e foi preso. Preso não, foi recolhido porque também era menor, né? E aí vai responder o processo na condição de... É impressionante isso, né? No mínimo triste, porque é uma vida que se perde. Era um trabalhador que estava menor, que já trabalhava com o tio, estava em deslocamento para o horário do almoço, e um menor que se perde a vida tragicamente por uma pessoa cometendo crime que não obedece à ordem de parada. E existe uma técnica que vocês utilizam para até que ponto o policial pode fazer esse acompanhamento, né? Até para não colocar a própria vida dele em risco? Sim, tem uma técnica da distância, de velocidade. A gente vai, é por isso que a gente chama de acompanhamento e não perseguição, porque nós estamos acompanhando o veículo até que ele pare. Essa é a nossa ideia, de que o veículo, em determinado momento, o condutor, né? Porque o veículo não para sozinho. O condutor tem que ter essa atitude de parar, né? Vocês não podem... Olha a pergunta aqui do Fernando. Já até imagino qual é a pergunta. Não pode dar um tiro no pneu, por exemplo? Não, a gente não pode. Não pode? Não pode. A norma interna o tiro é para fazer cessar a agressão contra a vida. Claro que ali ele coloca a vida de outras pessoas em risco, como colocou, né? Da situação que eu já citei. Mas a gente só pode, de acordo com a norma interna, normativa interna, atirar contra pessoas quando a sua vida ou a de terceiros está em risco. Inclusive no carro, não pode nem atirar no carro. Não. Para tentar intimidar, para dizer, olha, atira para cima, não tem nada disso. Advertência, não tem nada disso. Não, tiro de advertência não existe na legislação. Agora o bandido atira contra a polícia, né? Isso que eu acho... Bom, mas... protocolo, norma tem que ser seguida. Bom, Franciele, outro assunto importante que agora vem a recomendação. Quais são as orientações que a Polícia Rodoviária dá para quem vai pegar a estrada, principalmente viagem mais longa, né? Nesse período agora vai para uma viagem de 300, 400, 500 quilômetros. Quais são as orientações básicas que vocês passam? São muitas, mas são simples. Primeiro, sigam as normas de circulação em conduta. Se existe uma sinalização ali dizendo que a velocidade máxima é aquela, não passe daquela velocidade. Se existe uma sinalização horizontal, uma faixa que proíbe a ultrapassagem, não faça a ultrapassagem. Então, vamos seguir as normas de circulação em conduta. Mas, além disso, além do trânsito especificamente, a gente precisa sempre verificar o veículo, porque existem coisas que não são visuais, que nós, como condutores, muitas vezes desconhecemos. Então, é preciso que numa viagem de longa duração, de um longo percurso, que os proprietários encaminhem os seus veículos para uma vistoria, façam uma revisão. E nessa revisão, quem tem o conhecimento vai verificar se realmente seu veículo tem condições de seguir por 300, 400, 500 quilômetros ou não. Então, isso é muito importante. Saia com antecedência, a gente sabe, as crianças de férias, a viagem com criança, ela se torna muito mais cansativa para nós e para eles também, né? Então, saia com antecedência, se planeje.
Verifique onde são as opções de parada, descanso, para que as crianças consigam também ter paciência, para que a gente tenha paciência também para dirigir, né? Porque as viagens, quanto mais longas, a gente vai ficando, às vezes, cansado, impaciente, né? Estresse danado. O estresse, às vezes, é um veneno para o cometimento das infrações. Perfeito. Planejar a viagem, né? As paradas. Exatamente. Percurso, dê uma olhada no seu percurso. Se você não conhece o trajeto que você vai, procure antes, né? Salve o seu percurso, seu trajeto, para você não errar o caminho. Outra coisa, a circulação de veículos como caminhões e carretas, ela é restrita em alguns períodos aí do Natal, do Ano Novo. Quais são esses períodos e quais tipo de rodovia que eles estão impedidos de circular? Essas restrições, elas são divulgadas mais próximos das datas, né? Mas existe a restrição de circulação dos veículos de grande porte nas rodovias de pista simples. Perfeito. Tá? Então, logo mais próximo dos feriados, a PRF divulga, isso é nacional, tem a restrição no tráfego. Perfeito. E com os caminhoneiros, vocês têm uma atenção mais centrada, mais específica, por conta da atividade que eles estão trabalhando, né? Eles não estão passeando nessa época, né? Muitos deles estão trabalhando. Para eles é mais difícil também, porque aumenta o fluxo dos veículos de passeio, pessoas que às vezes não estão acostumadas a dirigirem, né, nesse tipo de rodovia, nesse tipo de estrada. E aí, muitas vezes, eles também precisam de mais paciência e também sair com antecedência, descansar quando de acordo com a legislação, fazer as paradas regulares, para que todo mundo consiga transitar de forma segura, para que seja fluidez mesmo, para que a gente tenha essa fluidez, né? Perfeito. Franciele, muito obrigado pela sua presença aqui hoje no programa. Foi muito importante a informação que você passou para o nosso telespectador. Esperamos aí que tenhamos uma redução, não é, no número de ocorrências de todas as naturezas nas nossas rodovias. Muito obrigado a você pela sua participação aqui. Eu que agradeço o convite, eu deixo a PRF à disposição e é muito bom esse contato para que as pessoas entendam como o nosso trabalho é importante e que o nosso trabalho é sempre para benefício da sociedade. Muito obrigado mais uma vez. Semana que vem estaremos de volta com outro convidado aqui no Conexão. Um abraço a todos e até lá. Tchau, tchau.